Olá, tudo bem? Vamos ler agora os textos que nós programamos para o dia 30 de abril. Os textos são Atos 13, de 26 a 52, Josué 20, Josué 21, e Jó 29 e Jó 30. Vamos orar? Querido Pai, esteja conosco, Senhor, nesse tempo que separamos para ler Tua Palavra, para ouvir, que nós possamos aprendê-la e praticar. Que haja discernimento, entendimento, para que não haja engano, que seja verdade colocada no nosso coração, que nós possamos ter intrepidez para respeitar, para ouvir, para obedecer e para viver, fazendo a diferença no nosso meio. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ver então Atos 13, a partir do 26. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-o em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira ele o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos ver Josué agora 20, e em seguida nós vamos ver o 21. Então, Josué 20, versículo 1.
Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai de vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for daqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Agora 21, Josué. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas destas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim eles deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores. Kibzaim com seus arredores e Bet-Horon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon
com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores, e Gat e Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Besterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal, com seus arredores, Abitom, com seus arredores, Eucate, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galiléia Querdes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-dor, com seus arredores, e Cartã, com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jocneão, com seus arredores, Cartá, com seus arredores, Dimna, com seus arredores, e Nalau, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer, com seus arredores, Jaza, com seus arredores, Quidemote, com seus arredores, e Mafate, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicídio, com seus arredores, Manaim, com seus arredores, Esbom, com seus arredores, e Jazer, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores, então de si, assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Agora nós vamos ver Jó 29, depois Jó 30. Então Jó 29, versículo 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando me fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia, e eu caí a vítima. Eu dizia: no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos.
A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho. Assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Agora já 30. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me servira, de que também me serviria a força das suas mãos, homem cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbo. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhe sirvo de provérbio. Abomina-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruína a minha vereda, promove a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobreviveram-me pavores, como pelo vento varrida a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se derrama a alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me dói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Lembras-me sobre o vento e me fazes cavalgar. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessa dias difíceis, ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Querido Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, bondoso, carinhoso. O Senhor é o nosso companheiro no dia a dia. Que tudo que nos sobrevém seja para o nosso bem, para o bem da Tua Igreja, que haja aprendizado nisso, que haja perseverança, que haja vitória e prosperidade. Prosperidade no sentido de vida em abundância.
não principalmente de bens materiais, de que nós também precisamos, mas que seja para nós o necessário, nada mais que isso. Que nós possamos ter o nosso alimento, o nosso abrigo, nosso refúgio, nós possamos viver em harmonia, em comunidade, em comunhão, em verdade, em transparência, que nós possamos testemunhar o teu amor, que nós possamos exercitar todo o amor que existe, o teu coração que vem para o nosso pelo Espírito Santo. Nós queremos isso, Senhor. Abençoa a nossa vida, esteja conosco, nos abençoando, para que nós possamos te honrar, te glorificar, te bendizer. Bendito seja, Senhor, louvado seja. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.